Olá, boa tarde a todos e todas. Espero que estejam todos bem. Gostaria de começar a nossa tarde aí de interação, né, sobre a Bolsa de Intercâmbio Internacional do PRH, dizendo que esse webinar está sendo gravado, né, e em posterior vai ser disponibilizado através do link para vocês. Então, quem por acaso não teve a oportunidade de estar conosco essa tarde, vai poder acessar o conteúdo a posteriori. E aí a gente tem umas regrinhas para boa condução aí da nossa tarde, né, do nosso webinar. Inicialmente a gente vai começar com uma fala minha, falar um pouco para vocês das nossas perspectivas, né, sobre a Bolsa Internacional. Depois, em seguida, Maibi vai apresentar um pouco o edital, né, e é claro, vão surgir dúvidas, e aí eu já digo de antemão que essas dúvidas podem ser colocadas no chat, elas vão ser lidas e respondidas na medida do possível ao final da webinar. Então, fiquem à vontade de botar todas as suas dúvidas aí no chat, né? Para melhor condução, né, a gente, né, tomou por decisão que a gente não vai ser interrompida, mas e depois da Maibi apresentar o edital, vai ter uma palavra da Meire quanto FAPESP. E aí, reforço, qualquer dúvida a gente vai estar à disposição para tirar, colocar no chat. Se as dúvidas forem além né, do nosso tempo aí do webinar, a gente vai ter o cuidado de transformar todas essas perguntas num FAQ e vai disponibilizar na página para todo mundo. Então, eu espero que aproveitamos o máximo possível para tirar todas as nossas dúvidas, né, sobre o edital. Inicialmente, eu gostaria né, de falar que, enquanto superintendente da ANP, estou muito feliz, né, pelo edital, né, esse edital a gente trabalhou nele, teve muito cuidado com ele, porque ele traz alguns diferenciais, né? Lembrando que o PRH é um programa de recursos humanos da ANP e é um projeto que tem como foco, né, o desenvolvimento do aluno, não só o financiamento das bolsas de graduação, mestrado e doutorado, como também foco na formação do aluno. Por isso, para a indústria do petróleo especificamente. E por isso, no formato dele, tem tudo aquilo que você já conhece, que é o pedido de disciplinas específicas para o setor, né? É, participação de eventos, né? A gente pede que seja o máximo do setor possível. E, assim, dentro do formato do PRH. A gente está trazendo, desde o ano passado, né? Eu ainda não estava como superintendente, mas já teve uma ação do PRH, que foi quanto ao hackathon, né, o Descarbonizathon, que era no sentido de incentivar o empreendedorismo dos estudantes que faziam parte do PRH. Alguns PRHs participaram, ao final, inclusive, foi dado um prêmio, o pessoal foi para Houston esses dias, lá para o Cera Weekend, acompanhando, inclusive, um outro programa da ANP, o da NAV. Então, a gente quer, né, dar ao PRH essa oportunidade da formação deles, tem um pouco do empreendedorismo, isso não quer dizer, né, ser empresário, mas sim que ele tenha características de empreendedor, ou seja, a proatividade, a alta eficiência, né, desenvolver essas habilidades realmente de inovação, de empreendedorismo, porque para a formação dele, né, e para a absorção dele no mercado é bem importante. Então, a gente vem fazendo e vai continuar fazendo algumas ações nesse sentido, né, na questão do empreendedorismo, tá? Assim como foi um exemplo do descarbonizador. E uma outra parte
aí bem importante, né? A gente, na Bolsa Internacional, a gente está dando a oportunidade ao aluno de fazer um intercâmbio, de ter uma experiência fora do país, em outro grupo de pesquisa, e aí engloba toda uma experiência, né, de uma Bolsa Internacional. E além disso, a gente vai trazer uma questão especial que é a mentoria da empresa ao aluno, tá? Essa mentoria é com o aluno. O intuito do mentor é fazer uma ponte do aluno com o mercado, ou seja, ele dá direcionamento do que o mercado necessita, tá? E aí, meio que direcionar a formação desse aluno, dar conselhos, no sentido realmente de mentoria a esse aluno, né? Tanto ao tema que ele está estudando, não necessariamente ao projeto, não há mudança de projeto, a projeto, a responsabilidade continua a ser dos orientadores, mas de uma visão do tema quanto a mercado, quanto a visão da formação do aluno também quanto a mercado. Lembrando que essas pessoas pode ser alguém que está na indústria, né, em qualquer uma das empresas aí de petróleo, ou de empresas que trabalham para a indústria de petróleo, ou até mesmo associações, bem como um colaborador da ANP. Ou seja, são pessoas que estão lidando ali diretamente com o mercado, e aí esses alunos vão ter essa possibilidade dessa interação, né, com isso. O que é que a gente quer com isso, né? A gente quer criar algumas estratégias para criar pontes entre a academia e a indústria, né? E que esse caminho entre a formação do aluno e ele entrar no mercado de trabalho fique um pouco mais próximo, né? Então, a gente vai agir com algumas ações para isso, dentre elas, né, essa bolsa que traz essa questão especial. A gente vai fazer algumas ações também no evento, né, no encontro do PRH. A gente vai, combinado com as indústrias, de fazer elas bem próximo ali para o programa, tá? Então, eu espero que tanto os professores e pesquisadores aproveitem dessa aproximação, assim como os alunos, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Maivi. Maivi vai explicar o edital, vai apresentar o edital, e aí fica à vontade aí sobre as dúvidas. A gente está aqui para esclarecer todas. Maivi, com você. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma apresentação do edital para vocês e para a gente tirar as principais dúvidas aí, esclarecer os principais pontos desse primeiro edital de Bolsa Internacional do PRH. Vou compartilhar aqui. Todos estão visualizando? Estão conseguindo visualizar? O pessoal da NP pode confirmar para mim? Sim, Sim, sim. tá. Então, é a Bolsa de Intercâmbio Internacional do PRH. O edital foi lançado no dia 18 de março. A submissão de propostas é até o dia 31 de maio. Em agosto, a gente faz a divulgação dos resultados. E a Bolsa Internacional ela pode se iniciar no período de setembro de 2026 até agosto de 2027. Então, é o período onde pode começar essa Bolsa Internacional, né? O aluno pode ir para o exterior a partir de setembro, e nesse período aí é o período que tem que começar a Bolsa. O projeto ele é feito através do SAGE, né, do sistema da FAPESP, que a gente está seguindo a Bolsa de Estágio e Pesquisa no Exterior, que a FAPESP já possui. A duração do projeto é de 4 a 12 meses, e ele é específico para bolsistas de graduação, mestrado e doutorado. Nós vamos selecionar 60 vagas inicialmente e teremos um cadastro de reserva de 60 bolsistas. Para concorrer, para participar, ele já deve ser bolsista do PRH e vai passar por um processo seletivo dentro da instituição, né, através de um processo seletivo público que vai ser feito pela comissão gestora do PRH.
E, ao final, serão indicados até 2 bolsistas por programa. E aí, o coordenador, quando indicar, já vai dizer quem é o primeiro indicado e quem é o segundo indicado. Então, o primeiro indicado, se cumprir todos os requisitos da proposta, ele já vai ter essa vaga garantida, e o outro fica no cadastro reserva. A gente pede para tentar seguir os critérios de atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 1, 3, 5, 10 e 13, na medida do possível. E a Bolsa Internacional, ela substitui a Bolsa no Brasil. Então, se ele é um bolsista de graduação, quando ele estiver no exterior, ele vai receber a Bolsa Internacional no lugar da Bolsa de graduação. Mas o prazo de outorga da bolsa dele de graduação, de mestrado ou de doutorado, ela não se dilata, ela não se estende depois no retorno dele. Então, se ele tem 24 meses de bolsa e ele vai fazer um período de 4, lá fora ele, na verdade, vai fazer 20 de graduação aqui e 4 de bolsa internacional, né? A bolsa, o período da bolsa internacional, ela não é além do período da outorga da bolsa no Brasil. Para concorrer para a bolsa de graduação internacional, na data da ida dele, na data da ida do bolsista para o exterior, ele tem que estar com pelo menos 6 meses de bolsa de graduação no Brasil. E o início dessa bolsa tem que ser pelo menos até 4 meses antes do fim da vigência da bolsa aqui no país. No caso do mestrado, ele tem que ter 10 meses de bolsa de mestrado no Brasil e ele tem que, para ele poder ir, ele tem que ter pelo menos 6 meses restante de bolsa. E doutorado, ele tem que ir a partir do 12º mês de bolsa, e quando ele for também, ele tem que ter pelo menos 12 meses de bolsa mais de doutorado aqui no Brasil. O que é financiado nessa bolsa internacional? Ele vai receber uma manutenção mensal, que é a bolsa do exterior, que é um valor equivalente de acordo com o país e com o local onde ele vai fazer, vai fazer o curso, ele vai receber um valor de bolsa. Esses valores são os mesmos valores da FAPESP, então a tabela pode ser verificada nesse link. O seguro viagem, que ele recebe também, e um auxílio instalação, que é uma mensalidade adicional para ele poder ter um alojamento, algo para ficar o período que ficar no exterior. O que não é financiado? A passagem de custo com os vistos. Isso só pode ser utilizada, a taxa de bancada do programa para isso, mas não é um recurso extra. As taxas escolares, taxas de bancada e outras também, e benefícios para dependentes. Isso não é um custo financiado pela Bolsa Internacional. O que é importante a gente saber? Qual é um requisito importante? Ele já tem que ter uma bolsa ativa no país, ele tem que estar com os compromissos com o PRH e com a FAPESP em dia, então não pode ter pendência de documentação, de relatórios, de plano de trabalho, e é apenas destinada uma bolsa por CPF, ela não pode concorrer de novo naquela outorga. A submissão é feita pelo sistema SAGE, e aí a gente depois vai disponibilizar também essa apresentação para facilitar, aí nós temos os caminhos para poder submeter a proposta. As propostas na apresentação pelo SAGE, quando o coordenador, junto com o bolsista, for submeter aquela proposta como indicada, tem que ter um projeto de pesquisa a ser desenvolvido, tem que ter um currículo resumido do pesquisador, uma declaração do pesquisador, um parecer do projeto de pesquisa, o aceite da supervisão do candidato, a concordância em emitir um parecer circunstanciado ao final do projeto. Também tem que ter proficiência linguística na língua do país ou em inglês. E essa proficiência
deve ser atestada pelo coordenador do programa, um histórico escolar também do curso dele, a declaração de compromisso de retorno ao país após o término da bolsa e uma carta da instituição de ensino no exterior dando o aceite desse bolsista para cursar lá esse período. Essa questão da carta da instituição, isso pode ser entregue, tem que ser entregue até a data da contratação da bolsa, né? Talvez alguns não tenham até maio esse aceite, mas tem que ter até a data da viagem. As obrigações do bolsista. Ele tem que se dedicar ao projeto e retornar imediatamente ao Brasil após o período no exterior. Ele tem que fazer referência ao apoio do PRH e da FAPESP em todas as publicações e divulgação de resultados, prestar contas e relatórios científicos no prazo do termo de outorga, respeitar as políticas, né, de propriedade intelectual e acesso aberto, comunicar à FAPESP qualquer modificação cadastral, apresentar documento da instituição internacional comprovando o aceite, apresentar o relatório das atividades em até 60 dias após o retorno do país e executar o plano de trabalho aprovado, além de disseminar os resultados no âmbito do PRH e implementar as propostas de absorção do conhecimento. Será criado um comitê de seleção da ANP e da FAPESP. Esse comitê vai validar essas propostas e vai também criar a classificação das 60 possíveis, né, que vão ser no máximo mais 60 de cadastro reserva. Essa seleção do comitê ele tem um caráter complementar e vai avaliar a questão do mérito científico, a viabilidade técnica, o impacto institucional. E aí, ao final, nós teremos um bolsista titular para cada PRH, com a possibilidade de ir já imediatamente, né, dentro do que foi proposto, e vai ter uma lista de reserva comum, que em caso de desistência, de impedimento, ou até mesmo de disponibilidade orçamentária, esse cadastro reserva poderá ser aprovado. Essa lista do cadastro reserva não vai ser necessariamente na lista do teu programa, vai ser uma lista comum entre os 60 programas e a gente vai definir a classificação desses demais bolsistas. O desempate é a maior nota no item de mérito do projeto, maior nota no item de impacto institucional e, se mesmo assim persistir o empate, terá prioridade o candidato com menor tempo de bolsa restante, né? E a bolsa ela só é outorgada após a convalidação da indicação pela FAPESP, conferência de documentação e tudo mais. Esse processo também de bolsa internacional prevê uma mentoria e também vai ser designado pelo comitê da ANP e FAPESP. São pessoas, né, são profissionais, empregadores, supervisor de projeto industrial, colaborador externo, servidores da Agência Nacional do Petróleo que tenham experiência no setor de petróleo, gás e energias renováveis. O foco principal do mentor é a trajetória, a integração, facilitar o network, a maturidade científica e institucional do bolsista. Acolher esse bolsista, ajudando ele a se integrar institucionalmente também junto ao mercado de trabalho. Ele é responsável pelo desenvolvimento do bolsista, ele faz uma adaptação, ajuda o bolsista no que for necessário em relação a grupos de pesquisa, reuniões, seminários, fazer conexões com outros pesquisadores. A ideia é que o mentor faça um acompanhamento periódico, com reuniões de acompanhamento, para poder ajudar o bolsista nesse processo. Nessas reuniões, conversar sobre as dificuldades, adaptação, comunicação, postura científica, indicar eventos, cursos, seminários, estimular a produção científica, apoiar também na construção do networking e também avaliar esse bolsista ao longo do tempo, dando feedback para ele.
Ao final, o mentor vai emitir um parecer final sobre a integração do bolsista, a postura profissional, o desenvolvimento acadêmico e o potencial dele de cooperação futura. Caso tenham dúvidas operacionais após esse webinar, a FAPESP pode esclarecer por meio desse e-mail, anp@fapesp.br, e, se necessário, eles entram em contato também com a ANP para a gente poder ajudar no esclarecimento dessas dúvidas. Aí agora pode a Amanda. Pronto, vamos lá. Nosso próximo passo aí é passar um pouco para a Meire e falar um pouco da parte da FAPESP. E depois a gente passa para as perguntas. Meire, tá por aí? Sim, oi, boa tarde a todo mundo. Bom, eu gostaria de só complementar um pouquinho a apresentação da Maybi, que foi super completa com todos os detalhes que vocês precisam saber, para reforçar que essa Bolsa Internacional do PRH é uma super oportunidade para internalização com propósito. Então, tendo um projeto aqui, claro, com atividades que no exterior possam complementar o que já está sendo feito aqui e trazer um impacto, né, com a volta do bolsista ao Brasil. Não é só a experiência de morar no exterior, de conhecer outras universidades, instituições, pesquisadores, mas também sobre como isso pode fortalecer depois a pesquisa aqui no Brasil e o próprio PRH, né? Então, essa Bolsa Internacional, ela segue basicamente as normas BEP da FAPESP, que é essa Bolsa de Intercâmbio no Exterior, com algumas adaptações para o PRH. Então, em relação à duração, né, que para o PRH a gente vai aceitar propostas de 4 a 12 meses, independente da modalidade, mas tem também uma questão importante, é que essas bolsas não incluem a reserva técnica, que as bolsas da FAPESP sim, né? Então, isso é uma coisa importante a considerar. A submissão deverá ser feita pelo coordenador, então, após seleção interna, né, do PRH, os dois bolsistas que terão essa oportunidade, a submissão será feita pelo estágio, pelo coordenador, não serão aceitas mais do que 2 propostas por PRH. Então, é bom se atentar a isso. Todos os documentos necessários estão no edital. Qualquer dúvida também podem enviar um e-mail para nós da FAPESP. E eu acho que era isso o que eu tinha para incluir da apresentação da Maybi, mas eu desejo sucesso para todos. Bom, obrigada aí, Meire. Certo. Obrigado mesmo pelo esclarecimento. Já foram algumas dúvidas que eu acho que você leu no chat ali e já colocou. Eu Já agradeço. aproveitei. Já aproveitou. É, já tem algumas dúvidas, né? Não sei quem levantou a mão aqui, mas Edmilson, coloca a tua dúvida lá no chat e a gente vai respondendo na medida do possível, né? A gente tem algumas perguntas, eu acho que algumas da Mary já respondeu, né? Mas é sobre a reserva técnica, um bolsista, né, Meire? Não terá essa reserva técnica, tá? Ela continua com o guarda-chuva ali do PRH, apesar dele estar fora, né? Então, não tem. Uma outra coisa bem importante, não há prorrogação, gente. Terminou o final, volta, né? Isso é uma questão do recurso em si. Uma outra dúvida que eu gostaria que a Meire já colocou, a gente espera que os PRHs, como distribuem as bolsas, eles façam a seleção dos 2 bolsistas. Então, a gente espera que ele faça uma seleção interna. Os 2 que vão ser submetidos à FAPESP vai passar por avaliação de ADOC, né? Então, vai passar por avaliação, certo? E ele vai ser ordenado. E por que ele vai ser ordenado? Porque a gente vai dar prioridade a implementar os primeiros de todas os PRHs. Então, com certeza,
vai unir todos os PRHs, e o segundo, a gente vai implementar a medida da ordem que for. A gente espera enviar todos os 60, mas a gente tem garantido, e aí depende do recurso, o primeiro de todos, e aí a ordem, por isso que essa ordem, né, e o conteúdo do projeto e a importância do projeto, né, faz essa diferença, tá? Então, espero que vocês trabalhem bem aí no projeto. Tem uma outra dúvida aqui, né? Vou ler e aí a Meire me responde, me ajuda a responder, o Eduardo, que deve estar por aí. É, Tem uma dúvida com relação ao tempo mínimo. Por exemplo, mudei de projeto do PRH em agosto do ano passado, como se eu fosse bolsista de agosto, mas sou bolsista também de janeiro, né, do projeto anterior, tá? Porque a questão da mudança do projeto. E aí tem um tempo previsto de mudança do projeto, já conta os 12 meses mínimo. A gente está considerando, né, Maibi, a gente considerando o termo inteiro, e o termo inteiro, Isso. ele transversou entre os projetos, tá? Vai Tanto contar que o a tempo de bolsa daquele nível de bolsa, né? De graduação, de mestrado, de doutorado. isso, de doutorado, eu acho que aí tá respondido. A irmã, Amanda, já era a terceira pergunta? O Amanda, Eduardo acho que falou? é isso, sou eu. Eu acho que, Ó, aproveitando o assunto, né, também vale a pena, a Maide comentou isso na apresentação dela, mas tem o tempo mínimo que você tem que ter quando você vai lá para fora, né? Então, assim, na graduação, como são 4 meses, então, pelo menos, a pessoa tem que ter 4 meses ainda como bolsista do PRH. Como ele falou, uma bolsa não substitui a outra, né? Ela complementa o período. Então, eu não posso ser, sei lá, bolsista de graduação, estou no 23º mês de bolsa, eu não vou conseguir, porque eu não vou ter como pagar os 4 meses. Então, é isso. uma matemática que a pessoa tem que fazer para ver se pode submeter ou não a proposta. É uma forma do aluno continuar no guarda-chuva do Isso. PRH, que é mantido aí nos 24 meses, né? Então, se ele faltar os 4 meses em setembro, ele ainda pode, É isso né? aí. Lembrando que a que a gente considerou foi a data de início da atividade, né, do internacional. Se for setembro, então a contado, por exemplo, tem que ter no mínimo 12 meses, né? Então, é contado em setembro, tá? É, uma dúvida sobre os valores da bolsa, né, da FAPESP. Meire, Sim, tem o link que como eu falo, cada país tem valores diferentes, porque tem custos de vida mais altos ou mais baixos, mas eu vi uma pergunta, por exemplo, em relação a Lisboa e Oporto. Então, sim, é a região de Lisboa, a região de Oporto. Se você estiver em outra região de Portugal, já é o outro valor. Então, isso já é automático pelo SAJ, dependendo da instituição onde o bolsista irá fazer o intercâmbio. uma outra pergunta é qual o nível de proficiência necessário para as bolsas no exterior? E aí eu falo, a proficiência, tem universidade que estabelece um nível mínimo de proficiência. E aí vai depender da universidade que você for. O que a gente vai pedir é que você tenha sido aceito, né, pela universidade, tenha a carta de aceite lá do orientador. Às vezes tem orientador que faz a própria uma entrevista com o aluno e dá uma carta alegando que ele tem condições de se comunicar com o orientador de lá. É muito comum ser feito isso, como também quem tem aqueles testes do ESL, tudo em inglês e etc., é pedido ou é usado. Tem orientador que chega, não, se você tiver o nível tal, no teste tal, a gente aceita aqui. Então, vai depender muito do orientador, do grupo de pesquisa que você for, bem como da universidade. O que a gente vai pedir no edital é que você tenha sido aceito de como um todo, inclusive enquanto à comunicação, certo? É isso, Meire, vou adicionar. Não, é isso mesmo, é saber se comunicar e viver no dia a dia, né, nesse laboratório com as pessoas. Então, se você está na França ou na Alemanha, você não necessariamente precisa falar francês ou alemão.
em inglês, que todo mundo por lá costuma saber. Então, é isso. Então, ou a proficiência que a universidade exigiu, ou a carta do orientador que está dizendo que você se comunica, né, que está aceitando você, que provavelmente ele faz uma entrevista e se comunica ali, certo? Dúvidas sobre as taxas escolares, taxas de bancadas e outras usadas. As taxas escolares, na verdade, as universidades que vocês estão alocadas têm vários convênios que abrem mão das taxas escolares de algumas universidades. Então, a gente vai se aproveitar desses convênios, né? Então, tem várias universidades que aceitam o aluno sem geração de taxa e provavelmente a pró-reitoria de vocês tem essa lista de universidades, ou seus orientadores têm grupos de pesquisas que já estão ali habituados. Então, vocês, dentro do projeto, vão propor, né? Qual é a universidade, que ela não tem taxas e etc. Tá? Alguma adicional Meire ou o Maybe, Eduardo? Outra pergunta. Tenho uma dúvida sobre o período de bolsa de graduação. Eu poderia terminar a bolsa de intercâmbio juntamente com a bolsa do PRH ou deve ter um período entre essas bolsas? Não tem período, não é isso, Eduardo? Não tem, É, não tem. não pode ele ficar além do período da bolsa, né? É, Tem que voltar, pode coincidir, né, o término da bolsa no Brasil com a bolsa internacional. vão ser escolhidos apenas 2 bolsistas dos 60 ou por edital? Não, a gente espera conseguir contemplar os 60 bolsistas, tá? Como diz, um primeiro garantido, por isso que o segundo vai ser implementado, né? Em seguida, a gente vai avaliar e vai implementar em seguida, certo? Algo mais sobre isso? Meire, principalmente Eu Meire acho que que vai aqui, executar. eu acho que a pergunta aqui é assim, vão ser selecionados 2 bolsistas por programa, né? E vai ser Um cadastrado vai para a e o outro FAPESP. vai ficar numa fila de espera. É A isso. pergunta foi: vão ser escolhidos apenas 2 bolsistas dos 60? Não, vão ser 60 bolsistas, inicialmente um de cada programa, e depois com 60, até 60 numa fila de espera. Uma fila de espera. A gente espera Isso. abranger Po- mais pessoas. Pode acontecer de algum PRH não indicar bolsista nenhum, então isso abre vagas para os bolsistas na lista reserva. Sim, com certeza. É, Quais os critérios, né? Isso é até bom você falar, Meire, porque é aquela história, não indiquei, no próximo edital eu posso indicar 2, ou eu posso indicar depois. Não, Não. a gente vai fechar essa janela, quem não me indicar, a gente vai usar o recurso disponível, né, para os bolsistas que tiverem ali na fila esperando, e a gente vai contemplar o máximo de pessoas possíveis dentro, né, do recurso disponível aí. E não vai ter reserva, guarda, para um outro momento você submeter, tá? E eu acrescento também, você enviar um bolsista de doutorado ou de graduação com tempos de duração no exterior maiores ou menores é independente. Você não pode trocar um doutorado por 3 de graduação. Então, é bolsa independente do tempo. Duas Isso, é indicações. cota, né? A É gente tem uma cota, isso cota mesmo, de cota. bolsa. Isso. Lembrando que a gente vai levar como base o projeto. Se você tiver um aluno de doutorado e mandar um projeto para só ele passar 6 meses, não vem depois dizer assim, mas eu queria que ele ficasse mais 6 meses. Não, a gente prevê o orçamento para aqueles 6 meses. Então, a gente vai validar o seu projeto que foi enviado, né? E executá-lo. Não há mudança daquele projeto quanto a tempo, extensão e etc. Tá? Mínimo de 4 meses para qualquer um, que a gente entende que é um tempo mínimo necessário para tirar proveito aí, dessas bolsas no exterior, tá? Como funciona o processo de escolha da instituição, pesquisador responsável no exterior?
Será divulgada uma lista de instituições disponíveis? Não, vocês vão ter que fazer assim, como Bolsa da CAPES, CNPq, vocês vão ter que buscar os convênios em cada uma das suas universidades, buscar o orientador, parceiro no exterior, ou, né, fazer essa comunicação. E o projeto enviado para a FAPESC já vai indicar para onde você vai, quanto tempo vai, quem vai receber, qual a universidade, se está seguindo os critérios de ambas as universidades, né? Da sua que está enviando e a que está recebendo, tá? Alguma coisa aí, menina, é isso? Isso mesmo. A instituição pesquisador deve ter convênio com a FAPESP? Não precisa ter convênio, mas a instituição estrangeira, ela precisa estar cadastrada no site. Então, hoje em dia, essa lista de cadastrados é bem extensa, mas caso não houver pelo próprio site, dá para fazer esse cadastro e, pelo geral, em 1, 2 dias úteis já consta no sistema. Por isso, a gente sempre pede para começar o processo da preparação e submissão da proposta com tempo, porque se perder o prazo, perdeu. A gente não consegue estender. É, Quando sai o resultado final, os resultados irão ser divulgados todos de uma vez ou conforme o projeto são submetidos? Todos de uma vez, né? A gente vai definir os 60 e vai ficar a fila de espera, mas vão ser todos de uma vez. Quando eu não me lembro, tá aí mais vida no edital, Em agosto. Em em agosto. agosto. Em agosto, certo? A necessidade de um interlocutor da indústria, isso seria determinado pela ANP e PRH, ou será responsabilidade do candidato? Então, faz parte, sim, vai ser acompanhado pelo um monitor, né? Isso faz parte do edital. No entanto, a gente vai facilitar o meio de campo, a gente está fazendo, sim, um cadastro, um cadastro desses mentores. E aí a gente vai fazer todo esse caminho, né, desses mentores, né? Vai ter o de acordo do aluno, de acordo do mentor, mas a gente vai fazer todo o processo de aproximação. Não é isso, Eduardo? IB. Então, vocês não precisam ir em busca, a gente já está trabalhando arduamente para isso, tá? Lembrando aí que é bem importante, né? De fato, isso aí é um diferencial, é para que a ponte do aluno com o mercado, que ele aproveite o mentor para entender como é que o mercado funciona, quais são as habilidades que ele deve desenvolver para, caso, quando termina a bolsa, ele queira ir para o mercado, entender o que é que ele gostaria. Então, eu estou vendo isso como um grande valor, certo? Nisso daí, lembrando que essas pessoas estão no mercado, seja elas na Agência Nacional de Petróleo, ou nas associações, ou nas indústrias de petróleo, e são pessoas que têm um tempo bem corrido e tá destinando um tempo a vocês, né, para auxiliar na formação desses alunos, tá? São pessoas com um tempo, né, corrido, uma hora de trabalho bem, né, bem grande. Estou falando que em relação ao NP e o pessoal que a gente lida da indústria no dia a dia, a gente, né, vê a intenção de interagir com vocês, com o mercado, de interagir com o aluno continuamente. Isso foi uma das formas, a gente vai propor outras, né, Eduardo? A gente vem pensando outras ações para aproximar os alunos do mercado, sim, tá? É, a indústria barra pesquisador deve ter convênio com a FAPESP, já foi. Deixa eu ver. Para mim, ainda não ficou claro o papel do mentor. Pelo que eu entendi, é muito parecido com o do orientador. Qual seria a diferença? Mas quer falar? O que é que eu falo? Pode falar.
Então, o mentor, ele não é responsável pela orientação do trabalho de pesquisa, ele é responsável pela orientação da carreira do aluno, certo? Dentro da temática, e não necessariamente o projeto, e da carreira do aluno. Então, vai ter reuniões com frequências, dado feedback do compromisso do aluno quanto à sua formação. Então, se ele está no exterior, às vezes ele tem dúvida, eu tenho a oportunidade de fazer um curso X ou um curso Y, o mentor pode auxiliá-lo aí na tomada de decisão, né, com a visão dele que ele tem de mercado, do que é mais importante, né, das tomadas de decisão e orientação do aluno na sua formação, para que ele depois possa ir para o mercado. O mentor, ele é focado no aluno, né? E não no orientador. Então, a relação com dele vai ser com o aluno. É assim que a gente vai fazer as orientações quanto ao grupo de mentores, tá? Acho que é isso mesmo, né, Amanda? Assim, a ideia do mentor é ele trazer essa visão mais profissional, né? Porque o orientador tem uma visão mais acadêmica, se a gente for olhar, né, friamente. E o mentor vai trazer essa visão do profissional, né? Do que aplicar de fato na indústria, de como você, de repente, direcionar alguma visão sua do seu trabalho que atenda melhor à indústria ou os interesses da indústria. É, isso significa necessariamente indicado. Isso significa que não necessariamente o segundo bolsista será indicado ou contemplado? Sim, não necessariamente o segundo bolsista. A gente está se comprometendo com 60 bolsas, seja um por PRH. Mas acredito que sim, não sei se 100%, mas a gente vai se comprometer ao máximo possível do segundo. O primeiro, sim, é garantido. Lembrando-se que os dois submetidos por vocês vão passar por avaliação e vai ter um em primeiro do seu PRH e um outro em segundo. E esse primeiro é que ele vai ser com garantia de ser contemplado. Então, você está mandando dois, não necessariamente você sabe que qual dos dois vão ser o contemplado, pois vai passar por avaliação de ad hoc, certo? Alguma adicional aí, Eduardo? Maybe you Eu comment. vi aqui, assim, algumas que acabam uma pergunta falando um pouco com a outra. É com relação aos mentores, se eles podem indicar ou sugerir os mentores. De repente, ele já tem alguém que possa ser. Não sei se a gente pode divulgar o formulário Não, pede para o para cadastro. cadastrar. Uhum, pede para cadastrar. A Então, de gente repente, a está gente divulga o no. formulário para os coordenadores e aí eles É, divulgam nas redes de contato. Pode fazer isso. isso, né? Pode, pode. Porque aí, ao final, na verdade, o A gente. mentor que vai sugerir qual é, o mentor não, o bolsista que vai sugerir qual mentor que ele entende que tem um perfil mais próximo dele E aí vai e a ver se gente ele tentar aceita. acertar, né? Isso, isso. Os mentores, na verdade, já diz qual é o tema de interesse. Dentro do formulário, já tem alguns temas que eles entendem que pode, né, auxiliar o aluno, né, que ele entende que ali é factível. Então, também faz necessário isso. O resultado sai em agosto e a viagem em setembro. Como faz com relação a visto? Não seria um pouco tempo para conseguir o visto? Mas o início vai Bom, depender da proposta deles, né? Está na proposta deles. É a Aí o que a gente partir está de setembro. dizendo é que o resultado sai em agosto. Agora, a isso, programação do início é o candidato que vai propor, né? isso. Acho que se depender de visto, todo o processo, acredito que a pessoa não seria coerente ou prudente colocar para iniciar no mês seguinte, talvez não dê É, tempo. a maioria dos países conseguem. Talvez o mais difícil seja realmente os Estados Unidos, mas mesmo assim, com toda a documentação em geral, se consegue em torno de 15 dias, né? Então, faz a programação, se achar curto, pode iniciar em janeiro, fevereiro, né, em si, mas quem vai dar o cronograma é vocês, né, dentro do projeto.
Isso, tem Ah, um prazo, né, a partir de setembro do ano. Então, sim. tem essa flexibilidade. É, aí podemos indicar, né, era um mentor da indústria, assim, ele pode se cadastrar, a gente vai fazer uma conversa, a gente tem uma preparação para os mentores, né, para poder dar o ok e disponibilizar para vocês. A gente vai fazer todo esse caminho, tá? Eu não estou vendo mais nenhuma dúvida, não sei. Eu acho que tem uma dúvida, Amanda. Foi o Carlos Alberto colocou. Ele fala, eu acho que ficou um ruído de informação, talvez, né? Teve uma pergunta anterior sobre na taxa de bancada foi reserva técnica. O PRHNP não tem reserva técnica é um item da FAPESP, as bolsas deles, e a ANP não tem, dentro do PRH não tem. Mas isso não significa que não tem taxa de bancada, né? Tanto que na apresentação a Maybe diz que pode usar a taxa de bancada para custear a questão de visto, a questão das taxas, né? E ela coloca lá até taxa de bancada. Então, o bolsista tem acesso à taxa de bancada, sim, né? Isso faz parte Né? dele como bolsista PRHNP. Talvez seja uma questão de termo. O que a gente não tem no PRHNP é reserva técnica. Isso. Tá vendo mais alguma dúvida por aí, Eduardo? Aqui estão perguntando se com relação ao pagamento da passagem. Por favor, esclarecer o ponto relativo ao pagamento de passagem, ou seja, a passagem pode ser utilizada, taxa de bancada do PRH para o Taxa de bancada do bolsista. PRH. Isso. A gente autoriza, que é a viagem internacional, né? Candidatos ao Brafitec devem abdicar da bolsa do programa para ter bolsa internacional? Grafitec, Brafitec. não conheço. Também. Na verdade, o que vai acontecer é quando um bolsista é contemplado para a Bolsa Internacional, a bolsa do PRH no Brasil vai ser interrompida. Aí o bolsista vai para o exterior, já vai receber essas mensalidades é, conforme o país, né? E na volta, automaticamente o SAR já vai é, re- reintroduzir, Reimplementar. reimplementar a bolsa do PRH. Então, Isso. isso é um processo automático. E teve uma pergunta sobre a obrigatoriedade de retorno ao Brasil quando finalizar a bolsa. Sim, o bolsista precisa voltar. Inclusive, tem que ser assinada uma declaração do compromisso de volta ao Brasil após o término da Bolsa Internacional. Se surgir uma oportunidade ou ele conseguir alguns outros recursos, isso deverá acontecer depois. Não pode se emendar. Isso. Exatamente. Vem para o Brasil e volta novamente, né? É, Teve uma pergunta duas vezes sobre os novos programas do PRH. É o mesmo edital para todos os programas. todos. 100%. Estão enxergando mais alguma dúvida? Olhando aqui para ver se tem alguma coisa. Mas eu acho que não. Taxas cobradas pela universidade no exterior podem ser pagas com taxa de bancada? Outro tipo de Hum, despesa, taxas escolares, essas coisas não, né? Só não, a passagem mesmo. isso, exatamente. Toda universidade tem os convênios que liberam essas taxas. Então, é muito comum isso. Outra informação importante que eu vi aqui repetida independente da modalidade, seja graduação, mestrado ou doutorado, a duração será de 4 a 12 meses. Isso fica a critério do PRH e do plano de trabalho de cada bolsa, tá? Então, não é graduação 4 meses e doutorado 12. Pode ser também doutorado 4 meses. Então, é de 4 a 12 meses. Lembrando que o que botar no projeto não há mudança, né? A gente vai liberar aquele número de bolsas que o projeto colocou. Então, assim como a ideia volta. Tinha assim, um aluno vai fazer disciplina no exterior ou só pesquisa. Isso depende da universidade e do convênio. Existe
universidades que a sua universidade tem convênio que permite o aluno fazer disciplinas e depois garante a implementação dela no seu currículo quando retorna na universidade. Isso é muito comum, né? E a sua universidade, ela tem várias universidades que permitem isso, como também a liberação de taxa. Isso vale para todo mundo procurar a Secretaria de Relações Internacionais da sua universidade. Tem uma aqui, Amanda. Caso o aluno ainda não tenha tempo mínimo de bolsa, terão outras oportunidades em outros anos? Esse edital é único ou é algo que vai acontecer periodicamente? Isso foi Responder. um recurso, né? Que conseguimos, a gente pretende manter. A gente vai Mas, avaliar o sucesso, né? mas, Vai ver. mas acho que é importante deixar claro que não é o tempo de bolsa que você tem hoje, é o tempo de bolsa para ir para fazer a bolsa internacional. Então, assim, como pode ir até setembro do ano que vem, pode ser que nesse período você já tenha o tempo de bolsa, né? Mas a ideia é ter outros editais. Mas esse daí é para esse período de agosto a setembro. A Mas gente o tempo pretende, sim. mínimo de bolsa é na ida para o exterior e não hoje, na submissão do projeto. Eduardo, quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. E é o que você falou, né? A intenção é que a gente consiga fazer chamadas anuais, né? Para a gente ter sempre, por exemplo, vai começar agora em setembro e vai até agosto do ano que vem. No início do ano a gente está rodando outro processo, outro edital para começar em agosto de 2027, indo até 2028. Mas como a Amanda falou, isso tudo depende de recursos, né? Depende de recurso. É É. como outras ações que a gente está pensando em executar dentro do âmbito do PRH, e aí vai depender do recurso, né? A gente faz uma advocacy com as empresas para poder conseguir o recurso, né, para aplicar nessas ações, tá? E tem algumas que a gente vai vir aí também com a presença bem forte da indústria, tá? Demandada por elas. É, e aí vão ser específicas, pode ser única ou pode, dependendo da experiência, trazer muitas. Então, assim, o sucesso da experiência, que depende muito de vocês, depende também aí do recurso, né, que vai vir. Se as empresas entendem, inclusive aí no contato com o mentor, se entende que é válido, a gente consegue mais recurso para a continuidade da atividade. Tem uma pergunta aqui operacional, acho que a Mary pode responder também. Com relação à documentação, há modelos específicos ou ficaria ao nosso critério? A exemplo das declarações que devem ser apresentadas pelo pesquisador do exterior. Então, se no SAGE tem modelo Não, pronto, não há modelo. A gente só pede que Isso. ou coloque algum prova de proficiência ou que o aceite que o orientador que você se comunica. Alguma mais uma vez? Eu acho que tem uma dúvida relativa à taxa de bancada, e aí, só para esclarecer que a taxa de bancada é 30% em relação ao valor da bolsa. Então, no momento que estiver recebendo a bolsa internacional, é 30% com base no valor dessa bolsa. E as pessoas teve um comentário falando, a bolsa de graduação é muito baixa, então os 30% durante todo o tempo, ou então de 7 mil. Só que nesse período de deslocamento ele vai aumentar, né? Porque eu acho que a bolsa, dependendo do local, vira 1.600, $2.000, não sei. A tabela é muito vasta, né, para a gente poder dar algum Isso. número, mas ela vai aumentar. aqui tem uma outra pergunta assim: permanece a possibilidade do aluno fazer intercâmbio com bolsa não PRH por período até 12 meses? Eu não entendi. O não PRH era o bloqueio, né, da bolsa da FAPESP e ele sairia. A gente não tem nenhuma responsabilidade sobre esse aluno que faz intercâmbio via CAPES, CNPq. A gente só dava a possibilidade da interrupção e o retorno por justificativas, eu acho, se eu não me engano.
a pergunta sobre PRHs novos, né? A gente incluiu todos, tanto que a gente Inclui está falando em todos. 60 vagas, né? Então, é uma para cada um dos 60 PRHs, independente Incluiu se é todos. novo, se foi elegível. Né? Os que estão fora são os não elegíveis, né? E a gente Mas está todos tomando como estão base o termo do aluno, né, Eduardo? isso Dependente aí. dos projetos que ele transitou. Tá? É, Aí você pergunta, você pode fazer a ida para fora do país em qualquer momento dentro da janela de tempo do edital, isso. A isso, ida é entre setembro de 2026 a setembro de 2027. exatamente. Tá? Da execução. Eu estou tentando olhar aqui, eu acho que esses Acho que principais a gente respondeu. É porque isso. muita pergunta está sendo repetida, né? E É, muitas perguntas têm a impressão de que a pessoa entrou depois, aí não pegou a resposta. Então, acho que estão ficando, é porque já foi respondido, e a gente vai botar num perguntas, né? Perguntas frequentes lá no site, e vão ter todas as Isso, respostas lá. isso, exatamente. A gente vai botar um FAQ para facilitar, é, com base nessas perguntas que estão aqui. E aí, a gente fica tirando dúvidas também via e-mail. A gente fez esse webinar exatamente para tirar o máximo de dúvidas possíveis e adiantar, né, esse lado, mas a gente continua disponível para qualquer dúvida, né? Tá? Lembrando Reforço que que a gente espera que vocês façam seleção entre vocês, tá? Lá dentro do PRH. E lembrando que muitas dúvidas, a resposta está no edital, porque, né, a gente tentou escrever de uma forma, assim, super completa. É, então, assim, uma dúvida que eu tenho visto várias vezes é que a bolsa no exterior, ela não dilata o tempo de bolsa no Brasil, tá? Então, e só bolsista já do PRH que pode ser um candidato para essa bolsa internacional, não pode ser de outra agência, não. Que, né, eu estou vendo essa É pergunta dentro do repetida, guarda-chuva do então, PRH, né? exato. Essa bolsa é para dentro do guarda-chuva do PRH, tá? Ok? Eu acho que é isso. Bom, eu acho que a gente vai finalizar por aqui, tá? Eu agradeço a presença de todos, né? O carinho de ter vindo aqui, tirar as dúvidas. A gente continua à disposição, tá? Para tirar as dúvidas e sucesso aí na seleção, na elaboração dos projetos, tá? E a gente espera ter um bom resultado desse edital. Então, a gente vai finalizar por hoje, mas continuamos à disposição, tá bom? Obrigada